Jesus, voltei. A professora voltou nessa sexta-feira com a nossa única aula do dia, que é a nossa aula de ciências. Isso mesmo. E antes da gente iniciar a nossa aula, vamos fazer nossa oração? Papai do céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e de toda a nossa família. Iluminai a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Amém? Então vamos lá. E hoje os assuntos são animais domésticos, animais selvagens, que são o assunto que a gente trabalhou a semana passada, e o novo assunto de hoje, que é os animais úteis e nocivos. Isso mesmo. Então vamos lá? Animais. Animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Cada espécie possui sua característica específica, como cor, tamanho, tipo de alimentação e lugar que vive. Existem inúmeros tipos de animais diferentes, de maneiras diferentes, de cor diferente, com habitat diferente. Sim, e os animais são seres vivos que precisam de comida e de água para viver. Assim como as plantas. A única diferença é que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Já os animais, eles se alimentam de algumas plantas e de outros animais para sobreviver. Então já sabemos que os animais são seres vivos. E agora vamos conhecer os animais domésticos. Os animais domésticos são aqueles que vivem ou são criados em casa, fazenda ou chácaras e dependem dos seres humanos para se alimentarem e sobreviverem. Então, são animais que precisam da gente para sobreviver, tá? Eles também precisam não só de alimentação, mas também de cuidado e carinho. E podemos também dar muito carinho e amor. E o primeiro animal doméstico que a Pro trouxe hoje foi o gatinho. Quem aí tem gatinho em casa? Sim, o gatinho é um ser, né? Um ser vivo, um animal que é doméstico, pois eles podem viver dentro de casa, tá? E precisam do nosso cuidado, precisa de uma boa alimentação, precisa de proteção, de carinho, precisa do ser humano para sobreviver. O cachorro é a mesma coisa. O cachorro é um animal doméstico, ele precisa do homem para uma boa alimentação, cuidado, carinho, atenção. O cavalo, pois, o cavalo também, por ser um porte maior, por ser um animal muito maior do que o cachorro e o gato, a grande maioria, eles vivem em chácaras ou em sítio. E sim, eles precisam também do ser humano para que possam ser bem cuidados, para que possam ter uma boa alimentação e proteção. A galinha também, a galinha pode ser criada em sítios, chácaras ou até em fundo de quintal, né? Então, a galinha também é um animal doméstico. Os peixinhos também, eles podem viver em aquários também, com uma boa alimentação e que a gente pode ter em casa, né? Então, são animais que podemos ter em nossas casas e precisam do homem para sobreviver, tá? Então, são animais domésticos. Agora vamos conhecer os animais selvagens, que são aqueles que não podemos ter em casa. Eles são animais que vivem livres, eles podem viver em florestas, desertos ou mares, depende do seu tipo, do seu aspecto, né? Porque tem vários tipos de animais. Então, ele tem seus próprios hábitos de vida e não dependem do homem para viver. Por quê? Porque são animais selvagens e são livres. Por exemplo, o primeiro aí nessa imagem é o que? Um tigre, né? O tigre é um animal selvagem. Ele não precisa de nós, ele não precisa do ser humano para que ele possa viver. Ele é um animal livre, então ele se alimenta sozinho, ele se protege sozinho. É um animal selvagem. O leão também, que também é conhecido como um animal, que é o rei da selva, né? Então ele também se protege só, se alimenta só. Então ele é um animal selvagem, um animal livre. A zebra, a mesma coisa, é um animal selvagem e livre e vive em seu habitat. O macaco, a mesma coisa. O macaco é um animal
é livre, um animal selvagem, não precisa do homem para sobreviver. A cobra, a mesma coisa, a cobra é um animal selvagem, não precisa do homem para sobreviver. O lobo, a mesma coisa, vive em seu habitat, na floresta, e não precisa do homem para sobreviver. Então, eles sabem se cuidar da melhor forma, eles são livres, eles se alimentam e se protegem. O urso, a mesma coisa. É um animal selvagem, um animal livre, que vive no seu habitat e não precisa do homem para sobreviver. Então, esses animais que a Pro mostrou agora são animais que não podemos ter em casa. Por quê? Porque eles são animais que são livres e selvagens e vivem só, conseguem sobreviver, se alimentando, então se protegendo. Então, ele não precisa do homem para sobreviver. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre os animais úteis e nocivos. Quando a Pro fala úteis e nocivos, o que é que vocês veem na cabeça? Então vamos lá, conhecer um pouquinho. Todos os animais são importantes, sim. No entanto, alguns se destacam pelo ser humano, por serem capazes de melhorar sua vida em certos aspectos. Já os outros provocam prejuízo. Então, tem animais que eles nos ajudam na nossa vida e tem animais que podem prejudicar. Então, os animais úteis, eles são aqueles que podem nos ajudar na nossa alimentação, no nosso vestuário, tá? Então, vamos conhecer aqui agora alguns animais úteis e o que ele nos fornece. Primeiro, o cavalo. Sim, o cavalo é um animal útil, tá? Ele é utilizado como meio de transporte. Eles podem levar tanto pessoas ou produtos pesados, cargas pesadas. Eles também são utilizados em carroças e arados. Então, o cavalo é um animal útil. A Pro até colocou a imagem de 2 cavalos, tá? O cavalo é um animal útil, tá? Ele é um meio de transporte que pode levar tanto pessoas como pode levar cargas. E os animais também podem fornecer muita coisa ao homem. Por exemplo, o carneiro. O carneiro nos fornece o que? A lã. Isso mesmo. A abelha nos fornece o mel e a cera. O bicho da seda nos fornece seda. E a galinha nos fornece tanto a carne branca como o ovo. Outros bichos também são utilizados para alimentação, como o porco, que nos fornecem a carne e também a banha. O frango, que a Pro também já falou, que nos fornecem a carne e também o ovo. O peixe, que nos fornece uma alimentação. E o boi, que pode ser utilizado em muitas coisas, como os ossos, o chifre, a carne. Então, os animais úteis são aqueles que são usados pelo homem para realizar trabalhos e para nos fornecer alimentos e outros produtos. Sim. Por exemplo, como a Pro falou, do boi obtemos a carne, o couro, os ossos, os chifres, e da vaca obtemos o quê? O leite. A pata e a galinha nos dá a carne e os ovos. O porco nos dá a carne e a banha. O peixe serve de alimento. O carneiro produz a lã. O bicho da seda nos dá a seda que utilizamos na fabricação de tecidos. O sapo come os insetos que destroem as plantações e nos incomoda. E a abelha nos fornece o mel e a cera. Ó quantos animais úteis conhecemos agora: o boi, a vaca, a galinha, a pata, o porco, o peixe, o carneiro, o bicho da seda, o sapo, a abelha. Então conhecemos 10 animaizinhos úteis e como são importantes na nossa vida.
Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os animais nocivos. Sim. Por outro lado, existem animais que, apesar de serem necessários para o equilíbrio da natureza, podem provocar problemas. São eles capazes de transmitir doenças, como as baratas, ratos e mosquitos. Eles se tornam um problema quando há sua superlotação, ou seja, quando existem muitos deles. Assim como existem animais que podem nos ajudar na nossa vida, há animais que podem prejudicar. E esses animais que nos prejudicam são chamados de animais nocivos. E algum deles foi o que foi falado agora. Barata, rato, mosquito. Sim, existem animais também que, apesar de ser nojentos e parecerem perigosos, eles também são utilizados para a produção de remédios. Sim, eles são utilizados na fabricação de soro. Então, o que são animais nocivos? São aqueles que transmitem doenças ou que atacam plantações. Certos mosquitos, como a mosca, o carrapato, a pulga, a barata, o piolho, transmitem doenças e são prejudiciais à nossa saúde. Já a largata, o gafanhoto e a formiga atacam as plantações, causando grande prejuízo. Muitos animais causam prejuízo aos homens. Por exemplo, a maior parte dos insetos que podem transmitir doenças, atacar as plantações e produzir picadas venenosas. Por exemplo, o gafanhoto ele destrói plantação, junto com a formiga também. E o mosquito, existem diversos mosquitos. O que mais conhecemos é o mosquito da dengue. Quem conhece aí já ouviu falar? Sim, o mosquito da dengue, ele gosta de água parada e traz muito prejuízo para a nossa vida, como vários tipos de doença, não é isso? Então, ele é muito prejudicial à saúde e ele é um mosquitinho e um animal nocivo. O carrapato também, tá? Eles são parasitas, como piolho e pulgas também, que trazem muita doença e são muito prejudiciais à nossa saúde. Aí a Pro colocou alguns aqui, barata, rato, inseto. Então tem muitos animais que são nocivos, que são prejudiciais à nossa saúde. E como podemos ficar distante dele? Por exemplo, você tem caixa d'água em sua casa? Deixe-o tampado. O lixo deve ser jogado de maneira correta, todo fechadinho. Nós devemos manter o ambiente que vivemos limpos e fazer nossa higiene correta. Isso faz com que esses animais nocivos fiquem bem distantes da gente e podemos assim cuidar da nossa saúde e da saúde de toda a nossa família, certo? Então a Pro trouxe aí uma atividadezinha que a gente vai responder aqui juntinho.